Bom dia, pessoal do sétimo ano. Hoje é dia 9 do mês 9 de 2020. Nós vamos dar início à nossa nova unidade, tá? É a nossa unidade de número 9. Olha que coincidência. Unidade 9, dia 9 do mês 9. E aí, essa unidade, nós vamos trabalhar sobre circunferência e área, ok? É a nossa última unidade do terceiro bimestre, beleza, pessoal? Então vamos prestar bastante atenção. Essa unidade ela vai falar sobre duas coisas, né? Sobre circunferência e também sobre a área de algumas figuras geométricas. Hoje nós vamos falar especialmente sobre a circunferência, beleza? Bom, vocês podem perceber aqui no desenho do prof que tem um círculo, correto? Mas o que é a circunferência? O círculo, pessoal, trata-se de toda essa região ocupada por esse espaço, correto? Toda essa região aqui é chamada de círculo. A circunferência, ela é a borda, ok? Isso aqui que nós temos em preto é a nossa circunferência, beleza? Dentro desse círculo, nós temos algumas coisas importantes, que são chamados de elementos. O primeiro elemento mais conhecido aqui no nosso círculo é o elemento que vai do centro do nosso círculo até a nossa circunferência. Ele liga do centro até a circunferência. Esse vermelhinho é chamado de raio, ok? Todas as retas, pessoal, então, que vão do centro do círculo até a borda, ou seja, até a circunferência, é chamado de raio. Perfeito? Um outro elemento que nós temos aqui na nossa circunferência é o diâmetro. O diâmetro é toda a reta que vai da borda até a outra borda, passando pelo centro. Ok? Olha só. Essa reta verde que o prof fez vai de uma borda até a outra, passa pelo centro, portanto é chamado de diâmetro. Beleza? E por último, pessoal, nós temos um terceiro elemento aqui, menos conhecido, que são aqueles elementos, aquelas retas que vão de uma borda até a outra também, ok? Vou fazer até menorzinho aqui, ó. De uma borda até a outra, né? Da borda até a borda. Porém, não passa pelo centro. Quando não passa pelo centro, é chamado de corda, ok? Então, para iniciar aí a nossa aula, pessoal, eu quero que vocês guardem bem isso, que será muito importante. O que é a circunferência? A circunferência é a borda do círculo, beleza? Vamos imaginar que aqui seja uma pizza. Esse tracejado aqui em preto, né? Esse desenho feito aqui com a caneta preta é a borda da nossa pizza, ok? Então a borda é o que nós chamamos de circunferência, beleza? Então a borda é a circunferência. O espaço ocupado dentro dessa borda, que no caso seria a nossa pizza, né? Ele é o círculo. E o círculo pode ter vários elementos. Dentre eles nós temos o raio, que liga do centro até a borda. Temos o diâmetro, que liga da borda até a borda, passando pelo centro. E temos a corda. A corda também vai da borda até a borda, porém não passa pelo centro. Ah, professor, então significa que esse outro tracinho aqui, ele também é um raio? Esse outro tracinho que eu fiz aqui de vermelho agora, ele também é considerado um raio? Com certeza, ele vai da borda até o centro, então é um raio, correto? Professor, e esse outro traço verde que o senhor está desenhando aí agora? Ele pode ser considerado um diâmetro? Olha só, esse traço verde que eu acabei de desenhar. Pode ser considerado um diâmetro? Com certeza, né? Ele é um diâmetro. Ele vai da borda a borda passando pelo centro. Beleza? E também temos outras cordas, né? Vamos imaginar aqui, ó, desse outro lado também tem uma outra corda. Vai da borda até a borda, mas não passa pelo centro.
Então, quais são os três elementos de uma circunferência? O raio, o diâmetro e a corda, beleza? Não fiquem confusos em relação ao diâmetro e a corda. O diâmetro vai da borda até a borda e a corda também. A diferença é que o diâmetro passa pelo centro. A corda não passa pelo centro, beleza? E temos o raio. O raio vai apenas do centro até a borda. Logo de cara, pessoal, nós já conseguimos concluir uma coisa importante aqui, né? Vocês perceberam que, veja bem, da borda até o centro, nós temos o raio. Ok? Olha só, vou fazer maior aqui, ó. Da borda até o centro, nós temos o raio. Beleza? Porém, se nós fizermos aqui da borda até o centro desse outro lado aqui, nós também teremos outro raio, correto? Então, olha só, da borda até o centro é um raio. Do centro até a outra borda, temos um outro raio. Porém, de uma borda até a outra passando pelo centro, não é o diâmetro? Sim, é o diâmetro. Então, com isso, nós já podemos ter a nossa primeira conclusão. Nós podemos dizer que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Concorda comigo? O diâmetro, que é de uma borda até a outra, nada mais é que 2 raios. Um raio até o meio, outro raio até a outra borda. Então, 2 raios dá o mesmo tamanho do diâmetro. Olha só, um diâmetro é a mesma coisa que um raio mais um raio. Então, o diâmetro é 2 vezes o tamanho do raio. Temos aqui nossa primeira informação importante. Ok? Por outro lado, pessoal, olha só. O diâmetro, ele vai de uma borda até a borda, passando pelo centro. Beleza? Mas, se nós usarmos só metade desse diâmetro, olha só, vou usar só metade do diâmetro. Se eu usar só essa metade aqui do diâmetro, o diâmetro inteiro é da borda até a borda. Se eu usar apenas metade do diâmetro, eu vou encontrar quem? O raio, né? Que vai da borda até o centro. Do centro até a borda, eu tenho o raio. Da borda até a borda, eu tenho o diâmetro. Portanto, se eu usar metade aqui só do diâmetro, eu vou ter quem? O raio. Então, quem é o nosso raio? O raio, ele nada mais é que o diâmetro dividido por 2. Concorda comigo? Se eu quiser encontrar o valor do raio, basta eu pegar o diâmetro e dividir ele em 2 partes. Porque o raio são 2, aliás, o diâmetro são 2 raios. Correto? Então temos aqui 2 importantes informações. Temos que o diâmetro, para eu encontrar o diâmetro, basta pegar o raio e multiplicar por 2. E para eu encontrar o raio, basta eu pegar o diâmetro e dividir por 2. Correto? Beleza, pessoal? Então essa é a primeira parte das nossas informações. Anotem tudo no caderno e já já o prof mostra a segunda parte. Bom, pessoal, dando continuidade então à nossa aula, eu tenho aqui uma tampa de um copo, beleza? Olha só, é a tampinha de um copo de milkshake, beleza? Essa tampinha, ela é no formato de um círculo, correto? Olha só, ela é um círculo e o que nós temos aqui em volta dela é a nossa circunferência. Lembrando que a borda é a circunferência, então a nossa borda é a nossa circunferência. Eu vou mostrar para vocês algo muito legal, beleza? Veja bem, vamos medir quantos centímetros tem a nossa borda. Para isso, eu vou usar aqui uma linha, tá? Uma linha rosa, inclusive. E para a gente medir, então, olha só. Vamos colocar essa linha aqui em volta, tá? Da nossa tampinha. Para a gente ver quantos centímetros que tem. Olha só, vamos lá. Vamos colocar aqui. Para a gente ter uma noção mais ou menos de quantos centímetros tem. Então vem até aqui, beleza. Vamos pegar a nossa régua, né? Para a gente medir quantos centímetros tem. Olha só. Olha, é até maior do que eu esperava. Tem do 0 até aproximadamente o 28 centímetros, beleza? Tem mais ou menos 28 centímetros.
Vamos marcar essa informação. Vou marcar aqui para mim não esquecer. 28 centímetros. Vou colocar aqui. Temos 28 centímetros de circunferência. Ok? Agora, pessoal, isso aqui é a nossa circunferência. Agora eu vou medir para vocês o diâmetro. Beleza? O que é mesmo o diâmetro? É tudo aquilo que vai de uma borda até a outra. Vamos lá? Vamos medir aqui então o diâmetro. Tudo aquilo que vai de uma borda até a outra passando pelo centro. Então, olha só. Passando pelo centro, né? Tem aproximadamente 8 centímetros e meio. 8 centímetros e meio aproximadamente. Então, vamos lá. 8,5 centímetros. Beleza? Feito isso, pessoal, eu quero mostrar algo interessante para vocês. Então, vamos lá. Vou colocar aqui embaixo, ó, fica mais fácil. Temos que a circunferência é 28 centímetros e temos que o diâmetro é 8 centímetros e meio. Beleza? Na matemática, jovens caros, temos algo chamado π. Muita gente já deve ter ouvido falar do π. O π é simbolizado por este elemento aqui, por este símbolo, correto? E o π, ele vale 3,1415 infinito. O π, pessoal, é o primeiro número irracional que vocês vão conhecer. Irracional. O π é o primeiro número irracional que vocês estão conhecendo. Então pode marcar aí, ó, setinha. O π é um número irracional. E o que significa um número irracional? O número irracional é todo número que tem vírgula e que não tem fim. Ele é infinito. Ah, professor, mas os racionais também têm vírgula e são infinitos. Ok, a diferença é que os racionais têm vírgula, é infinito, porém tem uma sequência. Por exemplo, 1,333333, 4,14141414, infinito. Os números que possuem uma sequência após a vírgula são chamados de racionais. Os números que não têm uma sequência após a vírgula são chamados de irracionais. E o π é o mais famoso número irracional. E por qual razão? Porque ele tem vírgula, ele é infinito, mas ele não tem uma sequência. Ele começa com esses 4 primeiros dígitos aqui, ó, 1, 4, 1, 5. E depois ele não tem uma sequência que se repete. São inúmeros outros números infinitos, ok? E por qual razão o π é o número mais famoso entre os números irracionais? Agora vem a nossa mágica. Olha só, pessoal. Temos aqui o exemplo, que a circunferência vale 28. E temos aqui que o diâmetro vale 8,5. E aí, eu vou pedir para vocês irem comigo até a página de número 48 da apostila. Tá? Vou até colocar aqui, olha só. Página 48 da apostila. Aqui em cima, olha só, tem um detalhe importante. Diz assim que π é igual a CD. π é igual a CD. Então, olha só. π é igual a CD. Essa fórmula aqui deverá ser guardada por vocês para sempre, ok? Para sempre. π é igual a C dividido por D. E o π sempre vai ser 3,1415. Então, professor, por que o senhor usou essa fórmula aqui, esse exemplo? Eu já mostro para vocês em 1 minuto. Bom, pessoal, voltei aqui então para mostrar para vocês a mágica da matemática. Veja bem, se o π ele é CD, sendo que C é a circunferência, já marca aí, C de circunferência, e o D é o diâmetro, perfeito? Então, nós sabemos que se eu pegar o valor da circunferência e dividir pelo diâmetro, o resultado vai dar π. Ou seja, o resultado vai dar 3,14. Beleza?
Eu fiz o exemplo dessa tampa de copo para a gente ver se isso realmente é verdade. Se eu pegar a circunferência aqui, ó, o contorno, a borda, e dividir por esse centímetro que tem aqui, de uma borda até a outra passando pelo centro, que é o diâmetro, se isso realmente vai dar 3,14. Vamos lá? Então, circunferência dividido por D. A circunferência era 28. 28 dividido pelo diâmetro, que é 8,5, aproximadamente, por 8,5. Igual, olha lá, pessoal, deu 3,2941. Isso aqui deu 3,2941. Professor, mas não deu 3,1415 infinito. Ok, porém, pessoal, o número que apareceu aqui, ele é muito próximo do número de π, ó, é 3, alguma coisa. Beleza? Por que que não deu exatamente o 3,14? Por uma razão simples, né? Nós usamos aqui o barbante, a linha, ok? Para poder medir. Então, não ficou o tamanho exato. Nós aproximamos esses dois valores para a gente poder fazer um exemplo bobo. Porém, se nós tivéssemos usado uma tecnologia melhor para poder medir exatamente quantos centímetros tem de diâmetro, o resultado seria ainda mais aproximado. Mas veja que interessante, mesmo usando uma tecnologia bem básica aqui, o resultado foi muito próximo do valor de π. Então, pessoal, o π é a circunferência dividido pelo diâmetro. Se eu pegar a circunferência, o valor do contorno do círculo, e dividir ele pelo valor do diâmetro, quem é mesmo o diâmetro? Aquilo que vai de uma ponta até a outra passando pelo centro, sempre será 3,14. Ou um número próximo, se a tecnologia que a gente usar for um pouco rústica. Beleza? Vou mostrar mais uns exemplos para vocês, para a gente confirmar que isso realmente é válido. Beleza? Olha só. Vamos usar aqui o mesmo barbante. Vamos medir até essa circunferência que a gente fez aqui mesmo. Olha só, vamos lá. Vamos colocar o barbante aqui. Lembrando que não vai ser um valor exato, né? É só um exemplo que a gente está colocando. Então vamos abrir aqui. Mais ou menos. Olha só, ficou um pouco gordinho. É mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos. Vamos até tirar um pouquinho aqui, ó. Pra gente ter uma noção. Mais ou menos aqui. Beleza. Vamos pegar a nossa régua para a gente medir, correto? Olha só. Deu até mais, né? Deu um pouquinho mais aqui, pessoal. Vai dar mais ou menos 30 centímetros e meio. 30 centímetros e meio. Vamos marcar aqui embaixo. Nossa circunferência é 30 centímetros e meio. Quanto será o nosso diâmetro? Vamos medir. O diâmetro está fácil aqui agora, né? Olha só. Vamos medir o diâmetro verde, né? Que a gente está usando o verdinho aqui. Olha só. Nosso diâmetro tem aproximadamente 9,2 centímetros. Aproximadamente 9,2 centímetros. Será que, se eu dividir a circunferência pelo diâmetro, vai dar o valor de π? Vamos fazer o teste. Calculadora em mãos. Vamos lá. Circunferência, 30,5. Dividido pelo diâmetro, 9,2. Igual, olha, 3,3152. 3,31. A gente sempre aproxima com as duas casas, né? 3,31. 3,31 é um número muito próximo do nosso π. Portanto, comprova novamente que sim, pessoal. Sim, a circunferência dividido pelo diâmetro sempre dará 3,14 ou um número muito, muito próximo. Beleza? Professor, isso serve só para circunferências maiores? Não. Olha só, tenho aqui uma cola, tá até com preço aqui ainda, olha só, quem quiser ir lá comprar é R$2, tá? Uma cola bastão. E nós temos aqui, olha só, uma circunferência. Se vocês fizerem em casa o teste, mede aqui com o barbante, com a linha, mede o diâmetro e divide a circunferência pelo diâmetro. Vocês vão ver que vai dar 3,14 ou um valor muito próximo. Professor, mas
E aí, sempre vai ser assim? Sempre. A ponta desta caneta, pessoal, a pontinha dessa caneta é uma circunferência. Não temos a tecnologia para medir exatamente quanto tem aqui de centímetro. Na verdade, nem tem centímetros, são milímetros, né? Mas a gente não tem a tecnologia para medir. Se nós tivéssemos a tecnologia, a gente faria também o cálculo aqui da circunferência dividido pelo diâmetro e o valor também seria um valor próximo de 3,14. Eu tenho aqui um outro exemplo. Vamos ver um exemplo aqui menorzinho. Olha só. Temos aqui uma medalha. Inclusive foi a medalha do segundo torneio de xadrez de 2019 lá no SOI. Certo? Alguns de vocês acho que até ganharam uma medalha dessa. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer um último teste aqui com essa medalha para a gente verificar se isso é real. Vou colocar aqui então a nossa linha rosa, que não é minha, tá, pessoal? É da minha esposa. Eu peguei emprestado, apesar de que eu gosto de rosa, tá? Não tem nada contra também. Vamos lá, olha só. Mais ou menos aqui. É menorzinha, né? Vamos pegar a régua para a gente fazer aqui a medida. Temos aproximadamente 19,5. Aproximadamente 19,5. Beleza? 19,5 de circunferência, né? Vamos ver o diâmetro agora. O diâmetro, simples, né? De uma borda até a outra, passando mais ou menos pelo centro. Mais ou menos aqui pelo centro, 5,5, 5,4 mais ou menos. Vamos colocar 5,4, tá? 5,4 centímetros. Calculadora em mãos, vamos à prova final, beleza? Temos aqui então a circunferência dividido pelo diâmetro. Circunferência é 19,5 dividido pelo diâmetro, que no nosso caso agora é 5,4, que é igual, olha só, 3,61. 3,61. 3,61 também é um número próximo do nosso π. Então, pessoal, olha que coisa interessante. Guardem isso com vocês agora para sempre. Começo da nossa aula, é isso aí. O que é uma circunferência? É a borda do círculo. Dentro dessa circunferência nós temos o círculo e dentro do círculo nós temos o raio, que vai do centro até a borda. Temos o diâmetro, que vai da borda até a borda, passando pelo centro. E temos a corda, que vai de uma borda até a outra, mas não passa pelo centro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Se eu pegar um raio, outro raio, vai dar o nosso diâmetro. Se eu pegar o raio, né? Se eu pegar aqui o raio, quero saber o valor do raio. Se eu pegar o diâmetro, olha só, peguei o diâmetro e dividi ele em 2 partes, vai dar o nosso raio. Então, diâmetro, eu quero saber o diâmetro, 2 vezes o raio. Eu quero saber o raio, diâmetro dividido por 2. Beleza? E, finalmente, nós temos aqui o conhecimento do nosso primeiro número irracional. Primeiro e mais famoso número irracional, que é o nosso π. Π é 3,14. Vamos adotar, nem vamos usar o 15 aqui, tá? Vamos adotar só as 2 primeiras casas aqui depois da vírgula. Então, o π vale 3,14. E matematicamente falando, o π nada mais é que a circunferência, o c, dividido pelo d de diâmetro. Todas as vezes que eu pegar o valor da circunferência e dividir pelo diâmetro, vai dar 3,14. Beleza, pessoal? Então, essa é a primeira parte da nossa aula e eu vou mostrar para vocês como essa fórmula aqui, que vocês vão gravar para sempre, será importantíssimo na resolução dos nossos exercícios. Beleza, jovens? Só um minuto e eu já volto já já. Bom, pessoal, voltei aqui então agora com um exemplo da página 49. Olha só, na página 49 da sua apostila, exercício 5, letra A. Já deixei no cantinho aqui as informações principais. π é igual a circunferência dividido pelo diâmetro e o π vale 3,14. Beleza?
Só isso aqui vai ser fundamental para eu resolver a grande parte dos meus exercícios, beleza? Então vamos lá. Exercício de número 5, letra A. Diz o seguinte: se a superfície de um disco de vinil tem 30 centímetros de diâmetro, importante. Então nós sabemos que o diâmetro, olha só, o diâmetro ele mede 30 centímetros. Vai anotando as informações que fica mais fácil, tá? Então, diâmetro vale 30 centímetros. Qual é o comprimento de sua circunferência aproximadamente? O exercício deu pra gente o valor do diâmetro e perguntou quanto vale a circunferência. Circunferência. Ele pergunta pra gente quanto vale. Beleza? Somente com a informação do diâmetro, pessoal, a gente consegue descobrir quanto vale a circunferência, usando a nossa fórmula. Veja bem como nós vamos fazer isso então, olha só. Se o disco de vinil tem 30 centímetros de diâmetro, ou seja, ele tem 30 centímetros da borda até a borda passando pelo centro, qual é o valor da circunferência dele? Ou seja, qual o valor do contorno dele? Qual o valor da borda dele? Vamos descobrir usando a nossa fórmula. Nossa fórmula diz o seguinte, que π é igual a C dividido por D. Quem nós estamos procurando aqui no exercício? Nós estamos procurando o valor do D? Não, o valor do D nós já temos, é 30. Nós estamos procurando o valor de circunferência, ou seja, nós